Outra coisa, grandes consumidores poderiam ter suas contas majoradas caso aumentasse o consumo, né? Precisava estabelecer, não sei se vocês sabem, mas tem grandes indústrias na região metropolitana que mantêm enormes reservatórios de água, e esses estabelecimentos deviam ser chamados, né, que mantêm os reservatórios próprios, a apoiar o abastecimento da população, né? São medidas que poderiam estar sendo adotadas. Além disso, eu acho que você precisava ter política permanente de uso racional da água e combate às perdas, né? Hoje, a Sabesp perde cerca de 30% da água tratada que ela produz. É muita água, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma restrição do consumo, a empresa ela perde uma quantidade significativa de água porque ela não investe o que deveria investir para reduzir essas perdas de água. Você tinha que ter uma política de intensificação do reuso da água, né, para atividades que não fossem de abastecimento público. Então, tem que ter uma grande política, grandes programas para que você reusasse a água, né, tratada dos esgotos para atividades que não fossem atividades de abastecimento humano. Era Mas é interessante você falar disso, queria só chamar a atenção que é interessante falar isso, porque agora a gente fica lembrando, né, que, de fato, o governo do Estado e a Sabesp, privatizada, ela é absolutamente silenciosa no que se refere a práticas como essas que você está falando, né? A gente nunca ouve, eles viram para a gente, dizem que a culpa é do consumidor, eles nos chamam de consumidor, mas, na verdade, nós somos usuários, porque a água é direito, né? Não é produto, é direito, e ela diz que o usuário é que tem a culpa, mas não, eu nunca vi, eu desconheço, qualquer política, qualquer, né, campanha, né? Eles têm acesso, né, pagam, gastam dinheiro com propaganda e tal, né? Cada propaganda esquisita que a gente vê por aí do governo do Estado, de dizer, por exemplo, essas atividades, essas questões, por exemplo, de reuso. Nunca ouvi falar, nunca ouvi o governo do Estado de São Paulo, nesta gestão do Tarcísio, falar em aproveitamento de água, num assunto que é hoje fundamental no mundo inteiro, né? Esse assunto é uma coisa que você fala, né? Em todo lugar a gente ouve falar disso, né? Exato. Outra coisa, né? Aí eu não sei o que a Miriam pensa disso, mas você precisava ter um programa de distribuição de caixa d'água, mas que esse programa ele fosse discutido com as lideranças, discutido com as comunidades, para saber os locais corretos e como instalar essas caixas d'água. E mais do que distribuir a caixa d'água, o governo tinha que financiar, né, a colocação dessas caixas, porque isso custa. Então, não adianta ter política pedagógica de distribuir caixa d'água se você não tiver duas coisas: participação das lideranças, da comunidade e um programa que banque os custos de instalação, né? Só que tem um outro problema. Muitas habitações não sequer suportam uma caixa d'água, né? Então, porque as suas estruturas são frágeis e etc. Né? Então, o governo tinha que pensar, eu acho, né, em você ter reservatórios de água coletivos, né, que seria uma alternativa interessante para ser trabalhada também junto com os moradores nesses lugares em que hoje você enfrenta esse problema de
abastecimento de água. Ou seja, então todas as ações do governo tinham que ser voltadas para atender essa população que mais é afetada com a falta d'água. A Miriam já disse aqui, né? Essa política de controle de redução de pressão na rede à noite, ela prejudica a população, a gente já sabe disso, mais pobre, etc.,